Acorda, Sucupira! Bom dia, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas. Eu sou Rodrigo Oliveira, esse é o nosso Acorda Sucupira de sexta-feira, 1º de agosto. Sextou depois de um julho movimentado, complicado, com o Ibovespa registrando aí o pior mês de julho, né, 4,17 de queda desde 2014, né, dos últimos 11 anos, digamos aí. Fechando aí a 183.071 pontos após uma queda de 0,69 ontem, o day after do aviso de que teríamos quase 700 itens excluídos da pauta de tarifação aí do Donald Trump, mas isso não ajudou, né? Assim, não segurou o mercado. E se ontem a gente imaginava que a alta dos frigoríficos indicava uma possibilidade de uma negociação melhor para a carne, né, para a picanha, a coisa ficou ruim, né? Ontem Marfrig caiu 10%, Brasil Foods caiu 5,65% e Minerva caiu 4,45%. Foram as principais quedas do Ibovespa, ao lado da Ambev, que soltou resultado ontem e não agradou, né? O pessoal entendeu que a política da Ambev de acelerar a alta dos preços enquanto a Heineken segurava os preços acabou prejudicando aí, o desempenho da empresa, que teve uma queda forte no volume de cerveja vendida, né? Então aquela história da cerveja e da picanha está ficando cada vez mais complicada. A Ambev, que fechou o dia de ontem com queda de 5,25%. Hoje o mercado reage aos resultados das mineradoras, né? Vale agradou, teve um resultado bom, deve ajudar hoje a segurar um pouco mais o Ibovespa, né? Depois desse banho de sangue de julho, né? Não é o pior mês em muito tempo, a gente falou sobre isso na live. Se você pegar, é o pior mês deste ano, né? Mas não é o pior mês em muito tempo. Como julho normalmente é um mês que majoritariamente, né, nesse histórico, é um mês positivo, acaba assustando quando você põe na manchete que é o pior mês de julho desde 2014, né? Afinal de contas, você está aí com toda essa história do tarifaço, né? Lembrando que julho chegou a subir até 141 mil pontos, né? 1,9% de alta acumulava naquele momento, e aí veio caindo. Quando chegou as tarifas, em 9 de julho, o mês já estava mais ou menos no 0 a 0, e aí foi ladeira abaixo com toda essa história do tarifaço e uma mudança no raciocínio aí sobre, uma mudança não, né? Mas um risco maior para aquele trade Tarcísio, né? O pessoal começou a olhar a recuperação do governo Lula. Ontem mesmo saiu uma nova pesquisa Atlas, falando que pela primeira vez no ano a visão da popularidade do Lula, aqueles que aprovam o governo, né, que tem uma visão positiva sobre o governo, ultrapassou aqueles que têm uma visão negativa pela primeira vez neste ano de 2025. Continua ruim? Continua bastante ruim, mas é aquilo que a gente vinha falando, né? Essa história do Trump acabou tirando o PT, tirando o Lula das cordas, né? Eles saíram do canto, estavam acuados ali e agora estão conseguindo se movimentar, e isso tem trazido benefícios eleitorais e colocado aquilo que para mim ainda é a força mais provável para os ativos brasileiros nos próximos 12 meses, que é o trade Tarcísio, em xeque, né? O pessoal começou a ficar um pouco mais preocupado. Ontem já reflete um pouco disso também, com a divulgação dessa pesquisa aí, Atlas. Então a gente tem esse momento um pouco mais complicado. Além disso, ontem o PCI veio mais forte do que... Veio mais forte? Não, veio conforme o consenso, né, o esperado, e isso acabou também ajudando a recrudescer aí os ânimos
sobre como vai ser os juros nos Estados Unidos. E aí veio mais prêmio na nossa curva de juros. Dessa forma, bolsa um pouco mais para baixo, enquanto juros futuros um pouco mais para cima. E o dólar voltou ali aos 5,60, né, com a saída de estrangeiros no mês de julho, né, saída de dinheiro estrangeiro no mês de julho da bolsa, em função de todas essas incertezas sobre o tarifaço. O Haddad ontem falou que olha, a gente tem mais até o dia 6, ainda tem espaço para mais algumas mudanças, enquanto o Lula começa a ensaiar aí um novo pronunciamento em rádio e TV para falar de soberania do Brasil, etc. e tal. Isso tem repercutido bem no eleitorado e tem dado fôlego aí para o governo Lula, né? Bom, além disso, hoje a gente tem resultados, a gente não tem nenhum, né? Só tem os resultados que saíram das mineradoras ontem, como eu falei. Nos Estados Unidos a gente tem o payroll, que a expectativa é de uma desaceleração razoável, né, para 101 mil postos criados em julho, depois de 147 mil criados em junho e 139 mil em maio. Então, uma queda razoável no número de vagas abertas, mas o salário médio deve continuar subindo, né, o que pressiona a inflação e dá um pouco mais de fôlego, um pouco mais de tempo para o que o Powell, né, o presidente do Fed, tem dito de que eles precisam esperar para ver qual é o impacto das tarifas na inflação. Além disso, o desemprego deve ficar em 4,2 contra 4,1, praticamente estável, mas pode também corroborar aí esse olhar de que o mercado de trabalho tem desacelerado de certa forma, né? Bom, o Trump, obviamente, depois da decisão do Fed, voltou a falar mal do Powell, né? Naquele roteiro que a gente já conversou aqui, o mesmo roteiro que a gente viu de Lula contra Roberto Campos Neto. Agora o Trump está acusando o Powell de fazer política para prejudicar o governo dele lá no Fed, né? Então, é exatamente o mesmo roteiro, vocês não se preocupem, só com efeitos especiais melhorados e câmeras melhoradas no cinema norte-americano, né? Mas hoje também, lá nos Estados Unidos, o mercado repercute aí os resultados de Amazon e Apple. Apple, resultado que o pessoal gostou, o lucro por ação ajustado ficou em 1,57 contra 1,43 que era esperado, a ação agora no pré-mercado subindo mais de 2%, enquanto que a Amazon, embora tenha vindo com um lucro esperado bem acima um lucro por ação bem acima do esperado, né? Veio 1,68 dólares por ação contra 1,33 esperado, como ela apontou um guidance que ficou bem abaixo do que o pessoal estava imaginando, né, para o terceiro trimestre, aí as ações agora no pré-mercado caem mais de 7% aqui, quase 7,58% de queda no pré-mercado para as ações da Amazon, em função desse guidance que indica lucro operacional para o próximo trimestre em 18 bi, em vez dos 19,5 bilhões que era consenso aí entre os analistas. No Brasil, a PNAD indicou aí a queda forte no desemprego, né? 5,8, que é o menor índice de desemprego desde 2012 na história da PNAD, dessa nova PNAD, né? Então isso também pressiona aí os juros para cima, ajudou a segurar os juros para cima, o que faz com que também o efeito na bolsa seja ruim, e até porque corrobora um pouco do que estava no comunicado do Copom, de que o mercado de trabalho continua aquecido e isso pode ter efeito inflacionário. Vocês vão lembrar que anteriormente, quando se falava isso, era o coitado do presidente do Banco Central, que era o Roberto Campos Neto, tomava pedrada da Gleisi Hoffmann 24 horas por dia, né, se ele falasse isso, porque olha, ele luta contra, ele acha ruim que o brasileiro está tendo emprego, né? E não é nada disso, né? A gente falava isso antes,
vamos falar a mesma coisa sobre Gabriel Galípolo, não tem nada a ver. No fim das contas, se você tem uma pressão no mercado de trabalho, você vai ter pressão por salários. Salários mais altos acabam pressionando consumo, que pressiona preços, e aí você tem mais inflação. Dessa forma, você teria que segurar os juros em patamares mais altos por mais tempo, né? Então, esse é o cenário que a gente está vendo agora por aqui, né? Deixa eu só passar aqui pelos bancos, pelas mineradoras, rapidinho aqui um resuminho de resultados. A Vale teve lucro líquido de 2,117, está subindo lá no exterior as ações da Vale, 0,20 e poucos, né? Subindo um pouquinho em dólar lá nas ADRs, no pré-mercado, apesar aí da queda de 24% na comparação anual, né? Quando você compara aí o lucro líquido, o EBITDA ajustado caiu 15%, mas no fim das contas isso aparentemente ficou acima das expectativas do mercado. O Conselho também aprovou a distribuição aí de JCP, juros sobre capital próprio, de 1,8953 por ação, né? Isso é bruto, né? Lembrando que JCP, o investidor paga 15% de imposto na fonte, né? Então isso vai chegar aí a mais ou menos 1,60 líquido na mão do investidor para quem tiver a ação no dia 13 de agosto na B3, e o pagamento vai ser no dia 3 de setembro. Além disso, a estratégia de execução aí do programa de recompra de até 120 milhões de ações da companhia continua andando. A Gerdau registrou lucro líquido ajustado de 864 milhões no segundo TRI, com queda de 8,6% na comparação anual. Também vai distribuir dividendos aí 12 centavos por ação. Metalúrgica Gerdau distribui também dividendos de 0,08 por ação, e a CSN, que conseguiu diminuir aí o prejuízo para 130 milhões no segundo trimestre, depois de ter caído muito mais lá em 2024, teve uma melhora então de 41,7% no prejuízo, né? Mas mesmo assim o pessoal esperava uma alta, né? Um lucro líquido positivo de 464 milhões, o que deve prejudicar aí o desempenho da ação no dia de hoje. A CSN Mineração, o lucro ficou em 115 no segundo trimestre e 29% aí abaixo do esperado pelo mercado. Então CSN e CSN Mineração estão prontas para um dia que deve ser um pouquinho complicado na Bolsa de Valores. Beleza? Então, só para deixar aqui o recado final, ficou difícil aquela história da cerveja e da picanha, né? A Ambev andando mal. Ontem na teleconferência, o pessoal da Ambev disse que isso não teve a ver com a política de preço deles, a queda mais forte aí no consumo de cerveja, e sim em função do frio em junho. A ver, né? Vamos esperar para ver o que acontece aí no terceiro trimestre. Eles disseram que em julho as vendas já foram melhores. Vamos ver se o pessoal acerta aí na estratégia. Fato é que a Ambev ontem recuou 5,25%. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Deixa eu só checar se eu não deixei nada de fora. Mas em princípio é isso mesmo, tá? É isso. Não esqueçam que na sexta-feira, hoje, né? Nessa sexta-feira ainda, até o final do dia, a gente tem a carta mensalística performática das carteiras sugeridas, né? Indicadas aí pelo Esquina Sucupira, né? As 3 carteiras, os 3 modelos aí de investidor, conservador, moderado e arrojado, né? Eu ia falar agressivo, mas arrojado. E então no fim do dia não esqueçam de checar ali no esquinasucupira.substack.com o desempenho das nossas carteiras recomendadas, beleza? Boa sexta-feira para todo mundo, bom fim de semana, bons negócios, e a gente se vê na segunda. Até lá, força Sucupira! Acorda, Sucupira!